Olá, seja muito bem-vindo. Dando continuidade ao nosso mini curso Sou Policial e Estou Endividado. E agora? Iniciaremos a partir deste instante o módulo 5, cujo tema é blindagem financeira e reserva de emergência. Antes de qualquer coisa, faz-se necessário aqui breves comentários acerca do módulo anterior. Muito provavelmente você está se perguntando: na teoria parece ser tudo muito simples, mas é muito complicado eu colocar tudo isto em prática. Como é que de repente eu vou me inserir nesse novo orçamento, tendo que abrir mão de tantos hábitos de consumo, se isso tudo é tão difícil? Bom, não resta dúvida que uma mudança no estilo de vida não é algo tão simples assim. Hábitos de consumo, principalmente, foram coisas que você foi desenvolvendo a partir de toda uma vida. E não é razoável, naturalmente, que você mude radicalmente assim da noite para o dia. Mas é imprescindível que você compreenda que tudo na vida tem seu preço e que toda decisão implica em renúncia. Então, infelizmente, a má notícia que eu tenho a lhe dar é essa: você vai precisar sim fazer alguns sacrifícios. Em compensação, eu tenho uma ótima notícia em contrapartida. É de que o caminho para a sua saúde financeira está ao seu alcance e só depende de você. E uma vez que você atingi-lo, a sua vida também mudará radicalmente para melhor. Como já dizia Charles Duhigg no livro O Poder do Hábito, todo hábito se estabelece a partir de três fases. Primeiramente, o gatilho. Segundo, a rotina. E terceiro, a recompensa. Então, o gatilho para você desenvolver o novo hábito, que é o que lhe levará à saúde financeira, é justamente a qualidade de vida que você almeja alcançar a partir desta decisão. A rotina vai ser a disciplina, o seu empenho e dedicação no sentido de colocar em prática todos os conceitos aqui compartilhados. E a recompensa, não tenha dúvida disso, vão ser noites de sono mais bem dormidas, a possibilidade de diminuir drasticamente os conflitos familiares, principalmente em decorrência das dívidas, a possibilidade de ter liberdade financeira e conseguir realizar todos os sonhos de conquista material que você sempre almejou, mas que nunca lhe pareceram acessíveis porque o dinheiro nunca parecia ser o suficiente para isso. E a partir dessas medidas, um milagre vai acontecer na sua vida e você vai descobrir que, sim, você tem a possibilidade de realizar, sim, esses sonhos e que tudo depende tão exclusivamente de você. Reflita um pouco e pare para pensar. Veja se de repente a maior parte dos seus hábitos atuais de consumo não se devem tão somente à sua necessidade de ostentar. Mas qual o sentido disso? A ostentação é como se você fosse gastar um dinheiro que você não tem com algo de que você normalmente não precisa para impressionar pessoas que não gostam de você e das quais você, via de regra, não gosta também. Então pense nisso. Você não precisa ter o melhor carro, não precisa morar na melhor casa, não precisa vestir a roupa da marca mais cara e nem ter também o celular mais caro. Você pode se tornar uma pessoa mais simples, sem sombra de dúvida, e você conseguirá atender perfeitamente bem a todas as suas necessidades, com a vantagem de que você terá saúde financeira. Viverá dentro da sua realidade, com um padrão de vida que caiba no seu orçamento, e isso irá lhe suscitar muitas outras conquistas ao longo da vida, que o dinheiro pode lhe proporcionar a partir da aplicação prática de todos os conceitos colocados aqui. Então, comece a partir de agora a rever todas as suas atitudes, seus hábitos de consumo e pense seriamente nisso. É normal que no começo hajam muitas resistências, mas é como você sair do sedentarismo e começar a praticar atividade física. No começo você vai ter toda uma resistência para ser superada. As dores, as cãibras, a dificuldade de manter aquela constância, mas você vai ver que com o passar dos tempos e a prática recorrente da atividade, aquilo vai se tornando um hábito. E cada vez mais você vai fazendo no automático. E é assim que deve ser também a construção do seu orçamento. Agora, claro, um passo de cada vez. Primeiro, você vai buscar a sua saúde financeira. E depois você vai pensar em quais as recompensas que poderão advir a partir disso. E não tenha dúvida, são muitas. E você tem a possibilidade, sim, de conquistar todas elas. Não tenha dúvida disso. Vamos falar aqui na reserva de emergência, tão mencionada no vídeo anterior. A reserva de emergência nada mais é do que aquele recurso que você separa todos os meses das suas receitas para criar um colchão de liquidez, aquele recurso com liquidez diária, para que isso venha a lhe socorrer em momentos emergenciais, aquelas situações inesperadas que surgem e que, via de regra, lhe obrigam a ter despesas que não estavam previstas no seu orçamento, mas que, via de regra, fazem com que ele se desorganize por completo. Como você não tinha aquele dinheiro, você tinha que pedir esse dinheiro emprestado a altas taxas de juros, e assim você caminhava rumo ao endividamento, de modo que estava vivendo num ciclo interminável de dívidas que nunca se pagavam.
Então agora você vai calcular as suas despesas fixas mensais, multiplicar por 3, e aí você vai chegar no valor que é o seu objetivo para fins de reserva de emergência. Pode também, se quiser, fazer o uso de um período de 6 meses para aumentar ainda mais a sua margem de segurança. Esta é uma decisão discricionária que cabe tão somente a você. Particularmente, acho que 3 meses para quem é concursado, como é o seu caso, já é mais do que razoável, para que aí você possa também atingir esse objetivo mais rápido e assim partir também para outras metas que mais à frente lhe aguardarão. Onde eu vou aplicar o meu fundo de reserva? É uma dúvida que muitas vezes paira no ar. Olha, a primeira coisa que eu tenho a lhe dizer é: não recorra à poupança. A poupança, ela não é a aplicação mais segura e tampouco a que te entrega os melhores rendimentos, tá? Este título ele caberia naturalmente ao Tesouro Selic em matéria de segurança e a debentures em matéria de rentabilidade em se tratando da renda fixa. Mas como você, via de regra, é um investidor iniciante, como você está começando agora, eu recomendo fortemente, comece pelo Tesouro Selic. Você apenas vai precisar fazer um cadastro no Tesouro Direto, informar qual é o seu agente custodiante, que pode ser inclusive o banco comercial onde você recebe o seu salário. Mas se ele não despontar como tal, você simplesmente abre uma conta numa corretora e aí você vai declarar lá na base de dados, na sua conta no Tesouro Direto, esta corretora como agente custodiante. E você pode, inclusive, configurar para aplicações automáticas. Todos os meses, você nem vai precisar fazer esse trabalho de maneira manual. E aí aquele recurso gradualmente irá sendo aplicado em Tesouro Selic e já vai ficando custodiado lá na sua conta, nesse agente custodiante. Ok? Fundos de renda fixa também podem ser uma opção. Embora muita gente não goste de fundos de investimento, mas para aplicações de curto prazo, elas fazem um certo sentido sim. Porque é simplesmente você transferir dinheiro a partir da aquisição de cotas, e aí seu dinheiro vai estar guardado, vai estar bem protegido, porque via de regra, qualquer carteira de fundo de renda fixa é bem diversificada, e aí você vai, em todo e qualquer cenário, optar por fundos de liquidez D mais zero, que são aqueles em que você solicita o resgate num dia e no mesmo dia esse dinheiro já está disponível na sua conta. CDBs, LCIs e tantos outros ativos financeiros também de renda fixa, e que entregam rentabilidades melhores, mas não têm a mesma segurança que o Tesouro Selic ou fundos de renda fixa, devem ser uma opção para quem já tem pelo menos um conhecimento mediano em investimentos, porque a tomada de decisões que está por trás da escolha desses ativos deve preencher alguns requisitos. E se você está começando agora, muito provavelmente não é ainda o momento para você optar por tais alternativas. Falando agora em proteção familiar, eis que se faz também necessário que você tenha algum tipo de seguro. Quer seja seguro de vida, quer seja seguro de invalidez, são imprescindíveis, porque todos nós sabemos que atuamos numa profissão de alto risco. Então nós não podemos ignorar que a contratação de seguros ela é importante sim. Se você já é associado a alguma associação, via de regra, elas já contemplam também na sua cesta de serviços a cobertura através de algum seguro, quer seja de vida ou de invalidez. Se você não é, você pode ter a opção de passar a se associar ou contratar também um seguro dentre as inúmeras seguradoras disponíveis no mercado. Agora, Previdência. Muitos servidores públicos não pensam na Previdência, porque entendem que são concursados, têm estabilidade, possuem direitos à paridade, à integralidade. Mas, senhoras e senhores, saiba que as regras de remuneração na sua aposentadoria poderão mudar. Hoje, a Previdência Social ela se tornou uma pirâmide que não mais se retroalimenta, porque o número de contribuintes está perigosamente se aproximando do número de beneficiários. Essa atual metodologia não está mais se sustentando. Então é muito provável que muitas regras previdenciárias venham a sofrer mudanças nos próximos anos. Então pense nisso, principalmente se boa parte da sua renda se deve ao recebimento de gratificações, conforme a natureza e peculiaridade da função que você está desempenhando agora. Eu até diria mais. Dinheiros que você recebe de gratificação, comissões ou algo do tipo, você nem deveria inserir no seu padrão de vida, sob pena de você vir a perder em algum momento e isso lhe obrigar drasticamente a decair de padrão de vida, o que, via de regra, é algo muito frustrante. O ideal mesmo seria você direcionar esse recurso, criando uma reserva financeira que mais à frente, a partir do benefício dos juros compostos, venham a consistir em aumento patrimonial para você, a ponto até mesmo de lhe gerar renda passiva, por exemplo. Então, reflita a esse respeito. A previdência, ela deve ser algo a ser pensado sim. Você pode montar o seu próprio fundo de previdência com estratégias de investimentos focados no longo prazo, como também você pode contratar a previdência privada.
O que não é tão interessante porque, via de regra, você vai pagar taxa de administração, taxa de performance, em alguns casos vai ter taxa de carregamento, taxa de saída. Então, no frigir dos ovos, você vai pagar muito caro para alguém fazer isso por você, quando você mesmo poderia estar fazendo. E aí, nesse sentido, você vai ter que apelar para ativos de longo prazo. Você pode recorrer desde a Tesouro, Selic, IPCA+, por exemplo, como poderia também pensar em fundos imobiliários ou outros ativos do tipo, que tem a possibilidade também de te gerar renda passiva com baixo risco. Mas aqui foge do nosso escopo de momento, é necessário um conhecimento mais avançado, e isso, com toda certeza, ele será também disponibilizado em outros conteúdos que iremos logo mais disponibilizar no nosso canal. Então eu espero que todas as informações aqui compartilhadas tenham lhe sido de grande utilidade e nos vemos no próximo módulo. Um grande abraço.